Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Aqui fala do chamado de Mateus, amém? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Interessante que Jesus, ele só disse uma palavra para Mateus. Jesus só deu um comando para Mateus: Mateus, a partir de agora você vai me seguir. E a Bíblia diz que Mateus obedeceu e seguiu Jesus imediatamente. Agora, quem era Mateus? Mateus era um publicano. E quem eram os publicanos? Eram povos judeus. Mas os publicanos, eles trabalhavam para o Império Romano, que estava no governo. Então eles eram contratados para serem cobradores de impostos. E todos eles eram bem-sucedidos, porque eles não cobravam apenas o imposto que era proposto pelos romanos, pelo Império Romano, mas eles acabavam extorquindo as pessoas. E Jesus, ele vai ao encontro deste homem, que é um publicano, que é um pecador. E quando Jesus fala para ele a importância de segui-lo, imediatamente ele toma essa decisão e segue Jesus. E ele agora vai marcar um almoço na sua casa. Ele agora vai marcar um encontro com Jesus na sua casa. Só que Mateus, ele não convidou somente a sua família. Mateus, agora, ele também convida os publicanos. Ele encontra com Jesus, mas ele não despreza aqueles que andavam com ele. O texto vai dizer que estava ali também publicanos e pecadores. E quando os fariseus passaram e viram aquela cena, porque os fariseus eram também judeus, considerados religiosos, aqueles que diziam que a salvação era só para eles. Pensa num povo soberbo, vaidoso. Eram os fariseus, que julgava, apontava. Então eles sempre buscavam a oportunidade para tentar condenar Jesus. E eles viram essa oportunidade, viu Jesus sentado com os publicanos e com os pecadores. Eles viram então para os discípulos e falam: o mestre, o seu mestre, olha que mau exemplo.
o seu mestre, que se diz ser um homem de Deus, o seu mestre, que se diz ser alguém importante, ele está sentado com os publicanos, ele está sentado com pecadores. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo a fala dos fariseus, Jesus se levanta e diz o seguinte: deixa eu falar para vocês, quem precisa de médico é quem está doente. Eu não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. A minha mensagem, ela não vai ser demorada, mas vamos trazer algumas reflexões que com certeza vai falar muito comigo e com você. A primeira reflexão que nós tiramos desse texto, sem falar do publicano também chamado Zaqueu, lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu estava numa árvore, vendo Jesus passar, e Jesus fala para aquele publicano, dizendo: olha, eu vou estar na sua casa. Ele ficou desesperado, como assim? E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o publicano, só a presença de Jesus denunciou o pecado dele, sem Jesus falar nada, sem Jesus mencionar nada. Ele disse para Jesus: Jesus, eu vou retribuir 4 vezes mais, eu vou devolver aquele que eu roubei. E aí olha o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 19, no versículo 9. Olha o que Jesus disse no versículo 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Desses 2 textos que nós lemos, do publicano Mateus e do publicano Zaqueu, qual é a primeira reflexão? O alvo principal do evangelho não é os justos, mas os pecadores. A mensagem principal do evangelho não é para alcançar justo, é para alcançar os pecadores. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me falou algo muito forte. Quantas vezes eu ouço isso? Bispo, já me falaram isso. Se converteu, mas não vai na nossa casa mais, não visita a família mais, não fala mais com as pessoas, se tornou antissocial. Só porque é crente agora, não pode lidar com outras pessoas, não pode estar no ambiente da família. Virou crente, se tornou um antissocial. E a Bíblia diz em Romanos 10, 14, como se converterão? Como crerão, se não há quem pregue? Romanos 10, 14, pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E às vezes usa até um versículo, para não assentar na roda dos escarnecedores, não entendendo o que o versículo está dizendo. Salmo, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz o texto para você entender. Está dizendo assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem o quê? Se detém no caminho dos pecadores. Se detém no caminho dos pecadores, está dizendo o seguinte: essa questão de deter no caminho, se detém no caminho, está dizendo o seguinte: não se prolongue, há um tempo, há um momento.
saiba administrar esse tempo. Inclusive, eu quero falar da minha família. Eu fui o primeiro que me converti da minha família. Eu e a minha esposa. E a minha família sempre teve bebida, né? Fuma, bebe e tal. Sempre teve isso. Me converti. Continuei indo para a casa da minha família. Mas não bebia, mas não fumava. E aí o que acontecia? Começava lá o Natal mais cedo, umas 8 horas. Quando era meia-noite, começava a beber. Aí começava a beber, eu rachava fora. Mas esse momento que eu estava lá, eu era para eles um testemunho, porque lá para 11 horas que sobe na cabeça a bebida e fala um monte de bobagem. Então eu não esperava esse momento, eu não prolongava. Mas eu não deixava de estar na casa da minha família. Sabe por quê? Porque eu seria um testemunho para eles, sou um testemunho para eles. Olha, ele bebe, ele não bebe, mas é feliz. Ele não fuma, mas é feliz. Ele não bebe, mas não nos critica. Ele não fuma, mas não nos aponta. E aí muitos da minha família me vê hoje como referência, porque eu não era um fariseu julgando a minha família. E aí entende, fala, continua no Salmo lá, dos escarnecedores, olha lá, Salmo 1, versículo 1. Nem se assenta na roda dos... Quem é escarnecedores? Querido, se blasfemar contra o Espírito Santo, se falar, se zombar de Deus, sai dessa roda. São escarnecedores. Não fique nessa roda. São escarnecedores. Mas você não pode interpretar esse versículo de maneira errada. E aí você se converte, se isola da sua família. A pergunta é, quem vai alcançar a sua família? Você tem que ser diferente. Mas você tem que estar no meio ali com eles. Porque a sua presença vai trazer com certeza uma reflexão no coração deles. Para que eles possam se converter. Tem pessoas que chegam para mim aqui na igreja. Várias pessoas já chegou. Bispo, vou sair da empresa. Por quê? Só tem eu de crente na empresa. Falei, meu filho, você está no melhor ambiente do mundo. 99% não é crente. Olha a extensão que você tem para ganhar para Jesus. Teve um que falou para mim também, bispo, estou indo para o México. Vou morar no México, mas eu estou triste. Porque lá no México só tem 3% de crente. Falei, meu filho, você está olhando para os 3%, você tem que olhar para os 97%. São 97% para você alcançar para Jesus. Essa é a primeira reflexão. O alvo principal do Evangelho é alcançar os pecadores. Esse é o alvo principal. A segunda reflexão que nós vamos aprender. Jesus fala assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Segunda reflexão. A igreja precisa de mais estratégia para alcançar o não crente. Se faz muito evento para crente. Congresso de mulheres é para crente. Conferência é para crente. Cruzada é para crente. Retiro é para crente. E os não crentes?
Eu falei com a bispa hoje, amor, nós vamos mudar o formato do congresso de mulheres. Porque ímpio não compra ingresso para vir em congresso. Não crente não compra ingresso para vir em congresso. Nunca. Falei, amor, nós vamos abençoar pelo menos umas 200 pessoas no próximo congresso. Não crente para estar aqui. Levanta a mão, faz o apelo num congresso, numa conferência, vem um monte de desviado. São poucos não crentes. E aí, qual o papel da igreja? O papel da igreja é alcançar os pecadores. Pelo amor de Deus, às vezes a gente vive crente pregando para crente, uma bolha, evento mais evento, conferência mais conferência, e o não crente. Como que nós vamos fazer para alcançá-lo? Por isso que a minha vida lá fora, o que eu prego aqui em cima, eu vivo lá fora. Eu ganho muito mais alma lá fora do que aqui dentro. Porque eu entendo isso, que Jesus não veio para os justos e veio para os pecadores. E hoje eu lembrei de algo que aconteceu. Liguei para o apóstolo Elias. Todas as cidades que acontece qualquer problema, a gente leva caminhão de água, colchão, comida, todas as cidades. E nós fomos lá em Valadares levar um caminhão lotado de água. Teve um problema lá. A questão de água foi contaminada. Vocês lembram lá? Brumadinho, esqueci o nome da... Contaminou a água e nós levamos um caminhão de água. Indo para Valadares. No meio do caminho, eu passei para tomar um suco ou ir no banheiro. Cheguei num bar, pensa numa alegria. Aquele monte de homem tomando cerveja, mas numa alegria, mas numa alegria. Eu cheguei para o dono do bar, falei, rapaz, que alegria do pessoal aqui, né? Ele falou, é. Eu falei com ele assim, eu posso falar uma palavra rápida para todos eles? Ele falou, é uma palavrinha rápida, fica tranquilo, não vou falar de religião, não vou falar nada disso não. Pessoal, o pastor aqui, eu nem falei que era pastor. O pastor quer dar uma palavra para vocês. Irmão, Deus foi falando de uma forma tão cirúrgica, sem ofender, sem julgar, sem apontar. Eu falei para um cara assim, que ele mexeu, eu falei assim, você está vendo aí, você está tomando essa cervejinha? Tem gente que está com a Bíblia debaixo do braço e não tem o caráter que você tem. Tem um mau exemplo. Aí ele ficou assim e tal. E aí no final, fiz o apelinho. Interessante que eu fui ministrando e observando, cervejinha do lado, julgava. Escondi a garrafa. E Deus foi fazendo, e tal, e tal. No final todo mundo levantou a mão para Jesus. Todos eles. Todos eles. Agora, o que mais impactou, você estava comigo, Fabrício? Quem é que estava comigo, gente, nessa viagem? Tem alguém aqui? Quem é que estava comigo, o apóstolo Elias? Voltamos 3 dias depois. Eu pedi para o motorista, passa lá no bar. O bar estava com a placa, aluga-se. Fechamos o bar. Todo mundo virou crente. O dono do bar agora vai montar uma igreja. Você pode glorificar a Deus? Deixa eu falar algo para você, querido. Isso aqui é o posto de combustível. Aqui não é lugar para você pregar para ninguém. Você tem que pregar lá fora. É lá fora. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É lá fora. Aqui você só está abastecendo, mas o seu campo de pregação é lá fora. Pregar aqui é fácil, né, querido? Quero ver você pregar lá fora, na boca de fumo. Quero ver você pregar lá fora, porque é lá que o Senhor te chamou. É lá que o Senhor quer alcançar os pecadores. Terceira reflexão. A Bíblia fala dos fariseus. E esses fariseus muitas das vezes representam quem?
os crentes que estão mais preocupados em julgar, em apontar, do que acolher. Lembra do irmão do filho pródigo? Às vezes nós temos o papel do irmão do filho pródigo. Os pecadores entram e a gente quer expulsar ele da igreja. Somos os fariseus, achando que nós somos o santarrão, que somos os perfeitos. E não ajudamos, não acolhemos. João 3:16 e 17. João 3:16 e 17. Lê comigo, vamos lá. Porque Deus amou quem? A igreja? Porque Deus amou o quê? O mundo? Hã? Os crentes? Os justos? Porque Deus amou quem? E o mundo está relacionado a quem? Hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o que Jesus vai dizer agora? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou a gente muda agora. Deus está dizendo o seguinte: tem um povo para alcançar. Você já foi muito alimentado, você já comeu muito, é muita conferência, é muita coisa, você já está cheio. Agora chegou o momento de alcançar os perdidos, os pecadores. Para concluir, Jesus fala isso, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16, lê comigo, vamos lá. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou a seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram o quê? A excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me haja por. Não dá para orar, não dá para fazer jejum, não, eu estou ocupado, não dá, não tenho tempo, vamos lá. E disse outro, e outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com a minha esposa, e portanto não posso ir. O irmão ora para Deus dar uma esposa, Deus dá uma esposa, ele some, desaparece. Igual a esposa, passa o tempo todo, Fabio, só orando para o marido se converter. O marido se converte, fala: ele está ficando muito na igreja. Está ficando muito na igreja, o cara se envolveu muito, não está dando. Só Jesus. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairro da cidade de Macaé, e traz aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. Quando fala pobres, mancos, aleijados, são pessoas que não conhecem ainda a palavra, que precisam ouvir a palavra. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Gente, nós vamos ter muita surpresa no céu. Muita surpresa no céu. Cuidado para você estar dentro e depois você ficar fora. Isso aqui não é um clube social.
Isso aqui não é um teatro, isso aqui é algo muito sério. Você precisa entender que aqui você está abastecendo para usar lá fora. A palavra que Paulo disse é uma palavra que eu falo, rapaz, se Paulo disse isso, Paulo disse uma palavra muito forte, que naquele último dia eu não venha a ser reprovado. Paulo disse isso, que eu não venha a ser reprovado.